Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar aqui agora o seguinte, nós estamos dentro do grande módulo, grande tema chamado hidrostática e um dos recursos muito úteis aí no cotidiano das engenharias, da indústria e do próprio cotidiano nosso é o chamado Teorema de Pascal, beleza? Por quê? Moçada, o Teorema de Pascal é aplicável a tudo que chamamos de hidráulico, sistemas hidráulicos. Então, freio hidráulico, macaco hidráulico, prensa hidráulica, caminhões basculantes, maquinários, içadeiras, enfim, escavadeiras, todos os equipamentos que trabalham com sistemas hidráulicos vão trabalhar o chamado Teorema de Pascal. O que é o Teorema de Pascal? Vasos comunicantes. Porém, vaso comunicante, onde esses vasos comunicantes têm secções, têm áreas diferentes, tá ok? Ora, áreas diferentes, aqui, então um tubo mais largo com um tubo mais fino, então um tubo de área maior, um tubo de área menor, tá ok? E essas diferenças de áreas vão proporcionar diferenças de pressão. Portanto, você chega naquela equação. Pica-pau, por que aquela equação? Cara, desenvolvimento rápido, vem comigo, olha só, desenvolvimento rápido, direto, simples. Eu tenho dois tubos aqui, galera, com secções diferentes, beleza? Então lá, dois tubos com secções, com áreas diferentes. O que vai acontecer? Primeiro que eu vou colocar um tampão. Esse tampão vai aprisionar o líquido. Ok? Vai aprisionar ali um líquido. Coloquei ali o tampão. Esses tampões aqui tem um nome. Chamamos de êmbolo. Certo? Igual numa seringa, pica-pau, igualzinho numa seringa. Né? Uma seringa tem um êmbolo, um pistãozinho aqui, tá? Que não deixa o líquido vazar. Então, ao apertar esse pistão, ele empurra o líquido. E ao empurrar o líquido de um lado, esse líquido flui, escoa, se movimenta, empurrando o êmbolo do outro lado. Então você fala assim, poxa, ao apertar esse lado, o outro lado vai subir. Legal, tá ok? Porém, dedução, para a gente chegar num equacionamento. Ora, eu sei que ao mesmo nível, dentro do mesmo líquido, certo? Eu tenho a mesma pressão, teorema de Stevens. Ou Estevão. Então lá, região 1, região 2. Quer dizer, poxa, pica-pau, posso escrever aqui então P1 igual a P2. Beleza? Tá? Cara, pica-pau, puxa, aqui eu tenho um êmbolo, certo? Ele tem uma massa, ele tem uma pressão, ou ainda um êmbolo de massa desprezível. Então, poxa, cara, se eu fizer uma força F1 numa região, numa área A1, ora, a pressão P1 vai ser uma pressão mecânica F1 sobre área 1. Ora, do outro lado é a mesma pressão, então igual a quem? Eu vou ter aqui uma força F2 aplicado numa área A2. Então, ao empurrar um lado, esse lado desce, o outro lado sobe. Então, empurro um lado, esse lado empurra o outro. Então, nesse movimento, eu vou ter uma força F2 aplicada a uma área A2. Ora, essas diferenças de áreas vão me dar diferenças de pressões. Quer dizer que na área maior, eu vou ter uma força maior. Cara, o resultado disso é que, poxa, ao aplicar uma força menor numa área menor, eu proporciono uma força maior numa área maior. Daí os sistemas hidráulicos funcionarem. Porque com pouca força, numa área pequena, eu consigo muito resultado, muita força numa área grande. Vamos voltar ali? Porque aqui, moçada, eu vejo com vocês exatamente o desenho que a gente estava falando. Ora, faço uma força pequena F1 e com essa pequenina força eu consigo içar, levantar um carro ou aplicar então uma força gigantesca na área 2. Para isso, eu vou usar um fluido hidráulico. Geralmente, tá ok? Esse fluido hidráulico é o quê? Um óleo. Por que óleos? Os óleos, moçada, os fluidos, os líquidos, primeiro que possuem baixíssima compressibilidade. Ou seja, significa difícil você apertar um líquido.
ou ainda é difícil você esmagar um líquido para que ele mude de volume. Ah, eu tenho 1 litro de óleo, aperta ele e vai virar meio litro? Impossível, cara. Você precisaria de forças descomunais, planetárias para fazer isso, esmagar um líquido. Tá ok? Portanto, líquidos possuem baixíssima compressibilidade. Significa que ao apertar, ao fazer força de um lado, essa força vai ser transmitida para o outro lado. Tá bom? Segunda coisa, os óleos são lubrificantes, então eles permitem com que os êmbolos escorreguem pelas paredes ali do tubo sem dificuldade. Tubos esses que são cilíndricos. Então isso já resolveria um problema para vocês. Falar assim, a área, eu vou pensar em que área? A área do quê? De um quadrado? Não, a área de um disco. Então o êmbolo é um disco, certo? Então a área de um disco, πr ao quadrado. Legal? Π vezes r ao quadrado. Ora, cara, o que é legal a gente também lembrar é o seguinte, talvez a galera no outro estúdio tenha pensado o seguinte, mas se você vai apertar um lado, capau, tá? Quando você aperta um lado, sobe do outro, entendi. Mas como são áreas diferentes, como tem quantidades líquidos diferentes em cada região, se eu apertar um lado não vai subir a mesma quantidade do outro, exatamente, tá? O que você vai ter constante é o quê? O volume. O líquido não se comprime, então o volume que desce de um lado sobe do outro. Volume. Então o volume transferido é constante. Volume de um lado igual ao volume do outro. Porém, o que é volume? Volume é a área, lembrando que é cilindro, a área da base vezes a altura. Tá lá, volume 1, A1 vezes D1. E delta V2, ou volume 2, A2 vezes D2. A área menor vai ter um deslocamento do êmbolo maior. Na área maior, o deslocamento vai ser menor. Por quê? A única informação que permanece constante aqui é o que? O volume que sai de um lado e vai para o outro. Tá joia? Então, o volume deslocado no ramo 1 é igual ao volume deslocado no ramo 2. Ora, existe uma outra consequência disso? Sim, cara, a vantagem mecânica que você obtém com essa diferença de áreas, obtendo então diferenças de forças, é o quê? Que o trabalho sendo constante, na região onde você faz menos força, você tem maior deslocamento. Na região onde ocorre mais força, você tem menor deslocamento. Belezinha, galera? Então, o Teorema de Pascal aplicável a todos os sistemas hidráulicos e operando aí com essas relações. Beleza? Valeu? Até a próxima!